boca fala do que está cheio o coração. Quando nos colocamos frente a esta afirmação, podemos ver que ela se refere a duas instâncias da comunicação, explicitamente, e se refere implicitamente a uma terceira instância da comunicação. As duas primeiras é o coração, que, cheio de alguma coisa, usa a boca como veículo. Mas para uma boca que fala aquilo que está cheio do coração, precisa ouvidos que ouvem. Então, temos três instâncias nesta frase que são referidas. E seria proveitoso podermos olhar para cada uma delas. Em verdade, a boca é apenas o veículo. Se quisermos falar muito alto, temos que usar microfones, megafones. A boca é um instrumento de falar mais perto. Então, em verdade, quando falamos, a boca fala do que está cheio o coração. O que estamos, na verdade, afirmando é que o nosso coração toca os ouvidos do outro através da boca. E precisamos, então, fazer esse exame bem aprofundado em nós, do que está cheio o meu coração. Não só quando tenho que enfrentar algo difícil, mas do que está cheio o meu coração nos momentos de alegria, nos momentos de celebração, do que está cheio o meu coração. Podemos estar num momento de celebração externa e o coração está preso em sentimentos em necessidades de impor as suas ideias, ser o centro, em ter dificuldade de compor, de criar juntos. Então, este coração cheio, ele sempre está. Pode estar cheio de coisas sofridas, como essas que citamos agora, que é um conjunto de sentimentos que são como se fossem um fluxo para dentro. Apesar de a fala de um coração que assim está possa ser externalizada, ela representa um fluxo para dentro, um sorvedouro. E as falas funcionam sempre na direção de trazer energia para aquele lugar, para aquele buraco sem fundo, para aquela dor que nunca foi vista e que está o tempo todo angariando atenção, ou mesmo cobrando atenção. Então, nosso coração pode estar preenchido das nossas dores e das dores do passado longínquo, das dores do sistema onde nós aportamos, que também nos remetem para o nosso passado longínquo, aquele que já foi tão internalizado que passa a ser característica de funcionamento dos corpos. É no sistema que nós encontramos as dores mais velhas, porque elas já foram tão repetidas entranhadamente que se tornam características. Às vezes nos referimos a grupos familiares como os seres X, geralmente dizemos um sobrenome, são inteligentes ou nervosos ou qualquer outro adjetivo. Ali estamos nos referindo a algo que é visível, que é longínquo,
e que foi tão aperfeiçoado, ou ao contrário disso, foi cristalizado, né? Aperfeiçoado quando é uma característica positiva, cristalizado quando é algo que é dolorido, difícil, que se torna uma característica. Então, as coisas que através dos nossos sistemas nos moldam, falam de nós mesmos e falam de histórias muito antigas, mas que nunca foram totalmente bem integradas, mesmo quando são características às vezes positivas, que elas às vezes são positivas em si, como por exemplo a inteligência, mas nem sempre é usada para o nosso desenvolvimento. A inteligência pode ser usada para várias coisas, ela pode ser usada para enriquecermos materialmente, termos fama. A inteligência nem sempre é usada para fazer o bem. Então, mesmo quando é uma característica que chama atenção positiva, ainda temos que fazer esse exame. E nesse sistema, como essa característica vem sendo usada? É assim que eu quero usar essa característica que também eu porto? E as características que vêm no sistema e que são difíceis são um convite ao nosso trabalho. As coisas novas que nós vamos lidar vindo de outras vidas aparecem como características que não são comuns ao nosso sistema. Nós herdamos de nós mesmos, das nossas experiências anteriores, também na luz e na sombra. E também precisamos aí fazer este trabalho de nos perguntarmos a que veio, para que vieram esses dons e inclusive esses limites, esses defeitos, essas sombras. E esse território é tão complexo que precisamos olhar com bastante desapego interno para compreender essa engenharia complexa que está por trás do cenário das nossas reencarnações. Às vezes, por exemplo, encontramos pessoas tão capazes, tão inteligentes, que as vidas não andam, ficam presas em circuitos redutores, que inclusive saltam os olhos porque não combinam com a potência daquela pessoa. Nos olhos curtos da terra, podemos dizer: isso é injustiça, aquilo não é correto. Nunca, normalmente, paramos para contemplar essas situações limitantes como oportunidades benditas de podermos reciclar o uso dos nossos dons. Por exemplo, pessoas com cargas altíssimas de inteligência, tem tantos assim na Terra, que não conseguem fazer a vida andar, andam em círculos. Elas estão sendo trabalhadas em características que para a vida delas é bastante desafiador, que seria enfrentar de frente o espelho do orgulho. Ter que conviver com ter potência e não ser capaz de realizar a potência, porque precisa fazer um trabalho mais profundo na alma, de reconhecer de onde vem a potência. Mexer com o orgulho, às vezes, que está corroendo as estruturas daquela alma. Então, ela mesmo escolhe quando vir com a potência, seja da inteligência, da criatividade, da arte, posta, mas que não dá frutos na terra, porque a experiência dá frutos no céu, que é vencer o orgulho, vencer o sentimento de que
sou eu que sou dono disso. Então a vida daquela pessoa, por mais potente que seja, fica aos olhos humanos apequenada. Aos olhos de Deus, se essa pessoa conseguir aceitar esta condição, um processo profundo de rendição e recomeço. A boca fala do que está cheio o coração. Nosso coração é também algo muito complexo, porque ele abriga tantas coisas, tantas nuances, tantas possibilidades. E no mesmo coração existem coisas como se fossem mundos tão diferentes que coabitam, porque são memórias que vêm de vidas muito diferentes. E um grande trabalho para que a boca fala do que está cheio, a parte mais delicada do meu coração, para que esse trabalho possa acontecer e nos leve ao fim da vida de poder afirmar, conseguir fazer com que minha boca seja a interlocutora da parte mais sensível, humanizada, delicada do meu coração. Para que possamos falar isso em verdade no fim das nossas vidas, precisamos cuidar de uma forma consciente e eficiente das outras memórias que estão também no nosso coração, mas que não se vinculam com a parte mais delicada do nosso coração, mais bela, mais harmoniosa. Então, se dissermos somente a boca fala do que está cheio o coração, sem esse trabalho de observação que hoje é possível na época de Jesus, não tinha ouvidos para ouvir. E muitas coisas que ele falou até hoje não podemos ouvir. Aqui, ouvir no sentido de ouvir, se deixar permear e praticar. Temos notícias, imagina 2000 anos atrás. Peço a cada um que venha a ouvir esta reflexão, que coloque sua mão no peito e entre em contato com esta parte do teu coração, que está já conectada com o teu ser mais profundo. Respire neste lugar. Sinta o sabor deste lugar, a qualidade que aí pulsa. Este é o nosso coração humano sagrado, uma das camadas do nosso coração, onde pulsa o bem, a cooperação, o amor, a verdade. E com a sua consciência conectada com esta camada do coração, olhe para o Cristo. Os olhos dele te olham, te procuram. Responda, colocando o seu olhar no olhar dele e pedindo, Mestre, Cristo Jesus, abençoa o meu coração que já te reconhece, que já pulsa contigo pela vida. Abençoa, ó Cristo Jesus, todos os impulsos que nascem
deste coração. Me permita que, com a ajuda do meu anjo, eu possa ter esta camada do meu coração como uma lanterna a clarear os meus caminhos. E que deste lugar eu possa fazer a minha morada e olhar principalmente aqueles que me incomodam, que me causam algum tipo de reação a partir deste lugar. Com um lugar curado do meu coração, para que eu não veja no mundo senão o bem. Ajuda-me, ó Cristo, a olhar para as outras camadas do meu próprio coração, aquelas que ainda não te conhecem, com compaixão, misericórdia e dedicação desvelada ao trabalho de ajudá-las na purificação pela escolha de fazer este caminho, de empreender uma jornada de cultivo do meu coração, para que ao final desta vida, esta camada que te conhece possa ter crescido e eu possa apresentar diante dos teus olhos: este é o meu trabalho desta vida. Eu cuidei de algumas camadas do meu coração e elas puderam recordar quem são, e com alegria, muita alegria interna, venho te entregar, ó Cristo, o meu ofertório. Abençoa também esse ofertório que é fruto do meu trabalho nesta vida. Ajuda-nos também, ó Cristo, a olhar para cada pessoa como alguém muito semelhante a nós, portadora de alguma camada que já se reconhece como eu espiritual e portadora de muitas camadas que ainda não despertaram. E que o contato com a primeira possa dirigir os nossos passos em relação à segunda parte. Dai-nos, ó Cristo, esta alegria tão singela de observar que o coração vai se acalmando, aceitando, compreendendo que o que vivo hoje foi escolhido pelo meu próprio ser e que é o melhor caminho para eu fazer o aprendizado que eu escolhi fazer nesta vida. Dai-nos a mansidão, ó Cristo, a mansidão daqueles a quem prometestes que herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra, porque eles falam com a boca aquilo que vem do coração que já te conhece. E a partir deste lugar que já te conhece, trabalham para transformar as outras memórias que estão depositadas no coração. A boca fala do que está cheio o coração. Por fim, dai-nos também, ó Cristo, com a tua presença, o suporte para que possamos oferecer os nossos ouvidos para aquilo que os nossos amigos, nossa família espiritual terrestre, nossos mentores
falam com o coração pleno neste eterno trabalho de desenvolvimento e educação da alma. Dai-nos ouvidos de ouvir aquilo que nos chega de uma boca conectada com o coração sagrado. E com esses dois trabalhos internos, abrir os nossos ouvidos para ouvir tudo aquilo que vem do coração conectado e o trabalho de crescer esta parte. Essas são grandes tarefas de uma alma que quer transformar a passagem na Terra no caminho evolutivo. E os nossos ouvidos não é dado que eles ouçam, é uma escolha ouvir. Podemos escutar. Isso se não tivermos uma lesão nos ouvidos, todos escutamos. Mas daí até ouvir é outro caminho. Ouvir é fazer um ninho, é se abrir, é acolher o que chega com o coração nos ouvidos. Ouvir de verdade. É um ato que legitima o coração conectado. Peço a todos que venham ouvir essa reflexão, que observem se existem pessoas com quem você convive, seja na família e no trabalho, que de vez em quando proferem essa palavra: você não me escuta. Faça uma observação objetiva disso e anote para o seu trabalho interno. Quem é em mim que não escuta? Aquela pessoa que o universo trouxe para perto de mim. Mesmo que ela não esteja falando a partir do coração conectado, e isso é uma questão dela, o fato de eu não poder ouvi-la é uma questão minha. E a pergunta seria: que parte em mim não quer ouvir? E se não, a não audição alimenta o que em mim? Se fizermos essa pergunta continuamente em nossas vidas, e se fizermos também elas em relação à boca que fala, de onde vem essa fala e o que é que ela agrega na minha vida, que parte do meu coração falou isso e do que ele está cheio, colocaremos os nossos dias numa perspectiva evolutiva. Ainda temos também os olhos nessa tríade. Precisamos sim verificar o que os nossos olhos veem, dar aos nossos olhos mapas mais ampliados da realidade, como esse que praticamos aqui hoje, para que os nossos olhos não sejam filtros redutores da nossa realidade, que por sua vez acionarão filtros redutores em nosso coração e levarão essas restrições àquilo que sai pela nossa boca.
quer fazer uma jornada evolutiva, focar a atenção na observação. Quem está ouvindo, quem está olhando, quem está falando é o velho homem em mim ou é o novo homem que está a se formar? E corajosamente fazer escolhas, novas escolhas, que nos permitam transformar os nossos dias em oficinas de encarnação do nosso eu espiritual, no miudinho do dia a dia. Que a paz esteja no coração de cada um de nós, hoje e sempre, para sempre.